Fala galera do nono ano, tudo bem com vocês? Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que eu tô morrendo de saudade de vocês, não vejo a hora de tudo isso acabar para a gente continuar as nossas aulas e conversa aqui na escola mesmo, tá? Mas enquanto isso, tá bom? A gente vai retomar um pouquinho sobre o nosso assunto do vídeo passado, da nossa aula passada, tá? Nós falamos um pouquinho sobre conto e mini conto. Aí eu vou perguntar para você, o que foi que eu falei sobre o que é conto? Você se lembra? Não? Vamos parar um pouquinho para pensar. Se por acaso você não lembrar, depois você vai voltar lá no outro vídeo para assistir essa aula que a gente falou sobre conto, tá bom? Mas como eu sou uma professora muito boazinha, eu vou até falar para você um pouquinho sobre isso. Vamos lá. O que é um conto? É um texto narrativo curto, com a linguagem bem simples, né? Tem o tempo e o espaço é bem reduzido. O que mais? Tem poucas personagens, né? E todas as ações tem essa característica do desfecho. Beleza? Mas agora, o que você precisa saber para escrever um conto? Como assim? Como é que você vai escrever um conto? Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. Pense em um enredo. O que seria isso? Decida do que a história do conto vai tratar, bem como onde vai acontecer, o que vai acontecer, tá? Sem se esquecer de que tema que você vai abordar, ok? Por exemplo, você pode começar com algo simples, como um personagem que tem que lidar com uma notícia ruim ou que recebe uma visita inesperada, tá bom? Ou também a gente pode estar falando aí um pouquinho sobre essa pandemia, esse isolamento social, tudo isso, né? Então vamos lá. Depois você vai criar a personagem. Pode ser a personagem principal aí do seu conto, tá bom? Em muitos contos, eles trazem poucos personagens centrais. Mais ou menos um ou dois, tá bom? Aí você vai pensar em alguém que tem um objetivo claro, mas que também seja repleto de contradições e conflitos internos. Não vamos pensar agora em termos assim de bom e mal, tá bom? Você vai dar a essa pessoa atributos e sentimentos interessantes que sintetizem uma personalidade bem definida e completa. Beleza. Depois você vai criar um conflito, tá? Essa situação toda que vai acontecer, ok? Todo bom conto traz um conflito ou um problema, né, que o protagonista, ou seja, a personagem principal, precisa resolver. Pense em algo do tipo, logo no início, e torne a vida da personagem complicada e difícil. Por exemplo, talvez a personagem tenha um sonho ou um objetivo difícil de alcançar e realizar, tá? Ou talvez ele esteja em uma situação desagradável ou perigosa e precise descobrir como se livrar dela. Depois, você vai escolher uma ambientação interessante, né? O local e a época em que o enredo acontece, em que a história vai acontecer. Também são elementos centrais de qualquer conto, tá bom? Você pode escolher um só lugar e adicionar detalhes às cenas com os personagens. Pense em algo interessante, tanto que o autor, que seja bom para o autor e também para quem vai ler, tá? Porque o objetivo maior é alcançar aí o seu leitor, né? O seu público. Então vamos lá. Depois você vai pensar num tema específico. Como assim? Muitos contos exploram uma temática a partir de um ponto de vista do narrador ou do personagem principal. Você pode optar por algo mais geral, como o amor, a perda, né? A questão desse momento que a gente está vivendo agora, né? De estar longe das pessoas. O que mais? De querer estar perto, porém não pode, né? E você depois vai planejar um clímax, tá bom? Todo bom conto inclui um momento crucial em que o protagonista passa por fortes emoções. Esse clímax costuma acontecer na última parte da história, bem próxima do fim. Nele, o personagem pode ficar sobrecarregado de sentimentos conflitantes, preso, desesperado e até descontrolado. E por último, você vai pensar num final,
tá bom? Crie um desfecho que deixe todos surpresos, chocados com essa história, né? Evite detalhes óbvios, né? Você não vai dar pista muito óbvia para que ele chegue até a saber antes de terminar como que vai terminar, tá bom? Dê aos leitores uma falsa sensação de segurança. Como assim? Por exemplo, eles acham que sabem o que vai acontecer no final, mas na verdade eles não sabem, tá bom? E acabam sendo pegos aí de surpresa com o final da sua história. Aí outra coisa legal que a gente falou na aula passada foi sobre o mini conto. Eu lembro que eu falei para vocês que o mini conto nada mais é do que o conto em miniatura. É um tamanho menor do conto. Ele vai ter todas as características do conto, porém numa versão miniatura. Sabe que a gente pode até comparar? Por exemplo, você tem uma árvore bem grande, né, alta, e você tem um bonsai, que muita gente diz que é o quê? Uma árvore em miniatura. A mesma coisa acontece com o conto e o mini conto, ok? Então, aqui no mini conto, qual é a dica que eu vou dar para você? Use um bom título, porque o título do mini conto já vai dar aquela ideia da pessoa, olhou o título, já quer ler. Tá? Eu quero ler porque esse título foi legal. Depois, ele pode ter humor, mas vamos lembrar que não é uma piada. Você não está contando uma piada. Pode ser algo bem engraçado? Pode, mas ele não é uma piada, tá bom? E o que mais? Use a criatividade para envolver o leitor. O que vai acontecer? Quanto mais leituras você fizer, melhor vai ficar o seu conto. Então você tem que ler muito, até mesmo outros contos, para você criar o seu mini conto, tá bom? Qualquer assunto pode ser inspiração para um bom mini conto. Pode ser os contos que você já leu, notícias de jornal, o que mais? Uma observação que você faz da própria vida ou da vida de outras pessoas, tá bom? Mas sobretudo a leitura, o conhecimento. E para finalizar, faça tudo bem diferente. Invente coisas novas, use a sua criatividade, que isso você tem de sobra, tá bom? Então agora, para concluir, né, essa questão do conto que a gente viu nesta aula, você vai fazer as atividades do livro nas páginas 73 a 77. E eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!